Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 37, que diz: Este é aquele que Moisés disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Bom, queridos, continuamos aqui o nosso estudo, em que Estevão, que viria a ser o primeiro mártir cristão, está em seu discurso de defesa perante o Sinédrio, o Supremo Concílio Religioso de Israel. Ele vem narrando toda a história de Israel para comprovar que, em vez de blasfemar, em vez de questionar ou em vez de falar algo contra a história de Israel, contra o Antigo Testamento, pelo contrário, ele defendia essa história toda, porque está narrando com toda reverência, cria nela, estava mostrando aos judeus que por esse tipo de acusação ele não poderia ser acusado. Pelo contrário, que, como nós veremos, quem deveria ser acusado seria o próprio Sinédrio. Por quê? Porque esse mesmo Moisés, que eles tanto honravam, tanto admiravam, que reconheciam ser o profeta máximo, é Moisés que anunciou que viria um outro profeta semelhante a ele, que deveriam todos seguir, obedecer e honrar. E esse profeta, que veio conforme a profecia de Moisés, era o próprio Jesus, que o Sinédrio havia condenado à morte. Então, olha só, como quem está julgando, na verdade, deveria estar sendo julgado. Estevão aqui está citando Deuteronômio 18, que é um trecho que eu venho citando várias vezes ao longo das minhas pregações e dos estudos nossos aqui. Porque é um texto crucial em que Deus revela a Moisés: Moisés, esse povo não está preparado para ouvir a mensagem que eu vim trazer ao mundo. O próprio povo reconheceu e eu digo, Moisés, eles estão certos. Esse povo é um povo de dura cerviz, de duro coração. Era um período, há 3.500 anos atrás, em que o povo... Imagine se hoje as pessoas são violentas. Hoje as pessoas são duras de entender a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da compaixão, a mensagem da tolerância, a mensagem de dar a outra face em vez de revidar, de orar pelos que perseguem, amar os inimigos. Se hoje as pessoas têm uma dificuldade, uma resistência imensa a isso, imagine há 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás, estamos falando de um período de muita barbárie, muita selvageria, muita violência. Então, Deus diz a Moisés, lá em Deuteronômio 18, 3.500 anos atrás, Moisés, esse povo não tem condições de receber a mensagem que eu tenho para dar. Eu enviarei um profeta semelhante a você, que trará essa mensagem, essa revelação completa, que viria a ser Jesus, que está há 2.000 anos atrás, mas 1.500 anos depois dessa conversa entre Moisés e Deus em Deuteronômio 18. Então Deus deu 1.500 anos para a humanidade ver se avançava um pouco para compreender e absorver. Claro que com muita dificuldade, como até hoje, as pessoas têm essa dificuldade de se dobrar ao amor, à compaixão, à misericórdia e à bondade. Então, Estevão aqui está relembrando a eles que quase idolatravam Moisés, que Moisés não era o profeta final, pelo contrário, ele era só um precursor do verdadeiro profeta. E que a mensagem de Moisés não é a mensagem final, como até hoje os judeus estão seguindo isso. Não é o mensageiro final e não é a mensagem final. Conforme o próprio Moisés disse. Então, se as pessoas querem honrar Moisés, tem que crer no que Moisés disse. E o que Moisés disse? Que Deus disse a Moisés e Moisés passa isso adiante. Que ele não era o profeta final, apenas um precursor, mas que viria um profeta semelhante a ele, que esse sim traria a revelação completa. Então veja como Estevão está dizendo, não,
Vocês acham que eu não honro Moisés porque eu sigo a Jesus? É o contrário, eu honro Moisés justamente porque eu sigo aquele que Moisés disse para seguir. E quem não honra Moisés é vocês, porque não estão seguindo aquele que Moisés disse para seguir. Então, Deuteronômio 18 é um texto-chave que nos mostra isso, que todo o Antigo Testamento é uma revelação importante de Deus para aquele período, mas era algo ainda precursor, era algo ainda para aquela época, com várias limitações. Mas a revelação mesma, a revelação completa, profunda, ampla, que Deus queria trazer à humanidade toda, e não apenas a um povo específico, o povo de Israel, a revelação completa vinha através de Jesus Cristo. E é por isso que eu tenho ensinado e mostrado. Todos os líderes, todos os pastores precisam pregar mais o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus. Porque essa é a mensagem que Deus sempre quis trazer ao mundo. O Antigo Testamento foi uma coisa, foi um rascunho, foi algo ali inicial para que o povo pudesse ter alguma base, algum norte, mas não era a revelação mesmo de Deus. A revelação está em Cristo Jesus. Então, como o Novo Testamento cansa de dizer, o Antigo Testamento eram vislumbres, eram sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Você quer saber qual é a realidade da revelação de Deus? Olhe para Cristo, olhe para o Novo Testamento. Se você olha para o Antigo Testamento, ou se você está ouvindo só pregações, uma atrás da outra, sobre o Antigo Testamento, você está ouvindo sobre sombras e vislumbres. Ou seja, muito longe do ideal, né, meu irmão? Obviamente, o Antigo Testamento pode ser ensinado e pode ser utilizado para ensinar, para conduzir pessoas, para orientar em muitas questões. Só que tudo isso olhando para Cristo. E, obviamente, se há uma revelação secundária, superficial, a principal foco das nossas mensagens tem que ser o Novo Testamento. Isso é óbvio, claro. Então, que a gente entenda isso de uma vez por todas. E como ocorreu lá na transfiguração do monte, em que Jesus estava lá com os discípulos, ele foi transfigurado diante deles. Eles viram a glória de Jesus e aparecem quem ali? Moisés e Elias. Os dois maiores do Antigo Testamento. Moisés como representante da lei, do Pentateuco, e Elias como o principal representante dos profetas. Então você está ali diante do Antigo Testamento, Moisés e Elias, os dois principais, e Jesus. E aí uma voz dos céus diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, olha, então aqui a voz poderia dizer: olha, aqui estão os três grandes, ouçam aos três, porque os três têm muito a mostrar, a acrescentar. Não, a voz do céu disse aos três discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João, e a todos nós, a voz diz: Este aqui é o meu filho, a ele ouvi. E Elias e Moisés estavam ali para reverenciá-lo. Então ali está bem claro, como se o Antigo Testamento aparecesse, o Novo Testamento está ali e Deus fala: Este aqui, esse Novo Testamento, é o que vocês devem ouvir. O Antigo Testamento serve para referência, para consulta, para ilustrações, etc. Mas aqui, o que nós devemos ouvir, basear a nossa vida, nortear o nosso entendimento, compreender a realidade de Deus, o caráter de Deus, a vida eterna, o que Deus espera de nós, como nós devemos crescer na fé, crescer em virtudes, crescer de forma espiritual, curar a nossa alma, tudo, meus irmãos, é no Novo Testamento. Pelo amor de Deus, se nós não entendemos isso, de novo, né? Mas eu preciso honrar o Antigo Testamento. Bom, se você quer honrar o Antigo Testamento, você vai fazer igual Estevão. O Sinédrio estava naquele desejo, não, eu preciso honrar o Antigo Testamento, por isso eu tenho que olhar para o Antigo Testamento, esse Jesus eu não sei. Não, Estevão fala, se você olhar para o Antigo Testamento e olhar para Moisés, você vai fazer o que o Antigo Testamento manda, que Moisés manda, ou seja, olhe para Cristo.
todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, está apontando para Cristo, para Ele. Toda a revelação do Antigo Testamento está apontando para Cristo, com diversos ensinos e figuras e metáforas apontando para aquele que viria, o Messias que viria, o Salvador que viria. Impressionante como as pessoas hoje desconhecem isso. Até a samaritana, lá de João capítulo 4, diz: quando o Messias vier, ele nos ensinará tudo, tudo. Como o Novo Testamento diz, nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo. Ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. É para Cristo. Se você quer honrar o Antigo Testamento, então você vai usar o Antigo Testamento para ilustração, referência e aprendizado, mas com foco em Cristo. Você busca Cristo, você lê o Novo Testamento, aprende o Novo Testamento. E o Antigo Testamento fica como consulta, como referência. Mas o foco, o centro, é o Novo Testamento. Óbvio. Só você vê a diferença de ensino entre uma coisa e outra. E as pessoas ficam naquela dúvida: meu Deus, o Deus do Antigo Testamento parece diferente do Deus do Novo Testamento. Não, não é diferente, meu irmão. É porque no Antigo Testamento Deus se revelou de forma limitada. Ele disse isso, ele avisou isso, está lá em Deuteronômio 18, em todo o Antigo Testamento fala isso. Vai vir o Messias e ele vai trazer a mensagem. Aqui no Antigo Testamento a gente tem alguns vislumbres, algumas sombras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então não é para ter essa dúvida. O Deus verdadeiro é Cristo. A realidade se encontra nele. A antiga aliança foi feita com um povo específico, não com o mundo inteiro. A aliança que foi feita com o mundo inteiro é a nova aliança. O ensino que veio para o mundo inteiro, a revelação do caráter de Deus é na nova aliança. Então, meus irmãos, concentre o seu olhar no ministério da graça e da verdade, no ministério da vida. Depois, se você quiser ler, leia lá final de 2 Coríntios capítulo 3, em que compara o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em que diz que a glória do Antigo Testamento, ele teve glória, mas não há de se comparar com a insuperável glória da nova aliança, diante da qual a glória do Antigo ficou muito para trás. Não há comparação entre a glória da antiga aliança com a da nova, entre o Antigo Testamento e o Novo. Então, meus irmãos, aprendam isso. Você precisa crescer no Evangelho, na nova aliança. Nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo. O Jesus diz: ide e pregai essas minhas palavras. Fazei discípulos em meu nome, discípulos de Cristo, do Evangelho. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.